Record. Ok, bom, então, bom dia a todos. Vamos lá com a sessão de discussão 6 de partículas. Então, tem várias perguntas hoje também, então vamos demorar um pouquinho, tá, com essa sessão. Antes de começar, eu só queria lembrar mais uma vez que a próxima sessão de discussão vai ser na terça-feira da semana que vem. Okay? Mesmo horário, 10 horas da manhã, mas não mais na quinta-feira, mas na terça-feira, ok? Então, por favor, eu sei que vai ser complicado, que provavelmente muitos de vocês não vão ter tempo de assistir as duas aulas que eu coloquei ontem, mas tentem mandar as perguntas até segunda-feira, tudo bem? Segunda-feira, quando vocês quiserem, até 5 da tarde, tá? Eu posso tentar escrever e pensar nas respostas à noite, dado que é essa semana de transição. Aí, ou no domingo ou na segunda-feira, eu vou já postando as novas aulas, que assim vamos recuperar a semana. Vocês vão ter uma semana para assistir e assim não deveria ter problemas para a semana seguinte. Bom, então, vamos... Espera, eu tenho que mudar o lugar disso. Então, vamos com a primeira pergunta. Então, a primeira pergunta é a seguinte. Então, já que os gluons também são carregados sob as interações fortes, não seria possível formar condensados de gluons? Se sim, essa não seria uma previsão do modelo padrão ainda a ser testada? Então, a resposta é sim. Sim, de fato, a gente espera que, como os gluons têm carga de cor, então eles transformam na representação 8, são um octeto, a gente sabe que quando eu pego, isso é uma regra das representações de SU3, ok? Quando eu combino duas representações 8, então duas juntas, eu obtenho um singleto, ok? E além de ter um singleto, eu obtenho também mais dois octetos, um simétrico e um antissimétrico. E depois tem um monte de outras representações, tem a 10, 10 barra 27, tá? Então, aqui dá para ver imediatamente que se eu pego dois gluons e tento juntar eles, de fato tem um singleto de cor que aparece. Esse singleto de cor pode aparecer na natureza, tá? Se eu pego três octetos, como o produto de dois octetos me dá um 8, e o produto de dois 8 tem o singleto, vocês veem que esses dois podem produzir um octeto, combinando com esse 8 eu posso obter outro singleto. Então, também um estado ligado de três gluons pode existir, ok? Agora, o nome desses estados ligados de gluons é gluons, tá? Esses aqui são objetos que vocês tipicamente esperam aparecer em teorias fortemente interagentes. Então, todas as vezes que vocês têm ou a QCD ou outras teorias que, porém, ficam fortemente interagentes numa certa altura, você espera que esses estados ligados de bósons de gauge apareçam, e todos esses são chamados de gluons, tá? Então, como você espera que esses existam, em princípio, você deveria conseguir detectá-los de alguma forma. Só que aqui começam a surgir os problemas. E os problemas são dois, essencialmente. Então, o primeiro é que, quando você começa a construir explicitamente esses estados ligados, aí você descobre que alguns deles têm os mesmos números quânticos dos mesmos que a gente conhece. Então, você espera que exista um mixing. Quando você escreve sua Lagrangiana, a gente vai ver, postei ontem como a gente pode escrever uma Lagrangiana para os mesons. Em princípio, você pode adicionar mais termos lá, que são esses termos de clubos, e tem mixing possíveis que vocês podem escrever, ok? Esse mixing você sabe que tem que ser pequeno, mas complica a sua vida para fazer predições. E o segundo problema é que esses estados deveriam decair muito rapidamente. Então, como deveriam decair muito rapidamente, é muito complicado detectá-los explicitamente. Tá? Vocês têm sempre que imaginar que quando a gente fala de interações fortes, estamos falando, do ponto de vista experimental, de um ambiente que é extremamente bagunçado. Tá? Tem jatos que aparecem, tem partículas para cá e para lá, que é muito complicado distinguir experimentalmente. Tá? Então, esses decaimentos desses globos, se de fato acontecem muito rapidamente,
provavelmente você não vai conseguir distinguir de outros decaimentos de mesons que acontecem muito rapidamente. Tá? Então, você pode, se os mesons têm os mesmos números quânticos do Glue Ball, o que acaba acontecendo é que você pode confundir o decaimento de um para o decaimento do outro. Então, é complicado determinar exatamente que esses objetos foram medidos experimentalmente. Então, de fato, o pessoal procurou, tá, para globos. Tem algumas partículas que foram medidas nos experimentos, por exemplo, tem uma que se chama F550, esses estados esquisitos que de vez em quando aparecem, por exemplo, no LHC ou aparecem em outros experimentos, que são candidatos para ser globos, mas ainda a gente não tem a certeza que sejam globos ou estados ligados mais complicados de quarks. Tá? Então, sim, de fato, voltando à resposta para as perguntas, para a pergunta, você espera que esses globos existam, mas ainda falta uma evidência experimental sólida que nos fale, bom, a gente conseguiu também detectar os estados ligados de globos. Tá bom? Tem alguma pergunta sobre isso? Eu queria perguntar só mais uma coisa, professor. Sim. E a massa desses estados? Tem alguma previsão teórica para elas ou é qualquer coisa? Não, então, eu não sou experto, ok? Então, mas o que você geralmente faz nesses casos é calcular o tensor energia-momento do sistema ligado, de 2 ou 3 gluons que você está querendo distinguir. Tem até pentagluons que você pode escrever, tá? Penta. Tem até pentagluon. Então, tem essas coisas muito complicadas. E você pode imaginar que calcular o tensor energia-momento é muito complicado. Tá? Por que o tensor energia-momento? Porque a componente 00 te dá uma medida da energia do sistema. Então, se você tira toda a energia cinética, isso aqui deveria ser uma estimativa da massa da sua partícula. Por que isso é feito? Bom, porque tradicionalmente, historicamente, isso foi feito no caso de prótons e nêutrons e funciona muito bem. A parte principal da massa dos mesons também, okay? Mas de vários mesons, não vem dos quarks, porque vocês viram que a massa dos quarks é muito pequena, certo? Então, por exemplo, o próton são 2 quarks up e um quark down. Só que o quark up tem uma massa de 4 MeV e o quark down tem uma massa de 5 ou 6 MeV. E o próton acaba tendo uma massa de 1 GeV. Então, de onde é que vem toda essa massa que está faltando? Bom, dos gluons, porque esses quarks estão ligados com gluons, esses gluons carregam energia. Então, é essa energia que você está tentando medir também nesse caso. Até onde eu sei, no caso dos globos, as coisas são muito mais complicadas e não tem uma previsão unívoca pela massa, mas poderia estar errado. Tá? Isso poderia ter tido algum progresso ultimamente. Eu acho que não, porque essas coisas são de fato muito, muito complicadas. E o que precisaria fazer, na verdade, é botar a QCD na rede e tentar calcular essas propriedades, que foi feito para alguns estados, mas não para todos. Certo. Tá? Obrigado, professor. Imagina. Mais alguma pergunta? Professor, eu tô um pouco. Eu fico um pouco confuso sobre a interpretação da carga do gluon, porque assim, os quarks eles transformam no grupo de S3 cor na fundamental, então tem 3 cores, que a gente chamou de vermelho, verde e azul. Sim. Mas os gluons transformam na adjunta, então tem 8, como se fosse 8 tipos de carga de cor que eles podem ter. E Sim. apesar deles serem carregados, a gente não bota as flechinhas no diagrama, que nem as outras partículas carregadas. Você podia falar um pouquinho mais sobre Sim, sim. Então, de sobre fato, como interpretar isso tudo? o que acontece nesse caso, a gente vai ver melhor mais para frente, mas não tenho aqui. Ok, então, Antônio, te peço de ter paciência, mais 2 ou 3 perguntas, aí eu vou comentar justamente sobre isso. Ok? Aí Ok, ok. vamos ver já que o glue você pode sempre interpretar como estado de cor-anticor, porque 3 barra lembra que dá o octeto, dá a junta. Então, aqueles 8 cores
São em termos das cores fundamentais, você pode sempre interpretar como um cor e uma anticor. Tá, mas vamos voltar já sobre isso. Mais alguma coisa antes de ir para frente? Ok, então vamos lá. Agora, o Nicolas me mandou uma pergunta sobre o termo quando a gente calcula o momento magnético anômalo de um férmio, é aquele termo de corrente. E, Nicolas, me perdoe, mas tem que ter paciência, tá? Eu estou num período extremamente atarefado. Vou dar uma olhada se esqueci algum termo lá, tudo bem? Não, sem problema. Quando eu conseguir, provavelmente lá para começo de junho, já vou te antecipar que vou demorar um tanto, mas aí eu vou voltar nessa questão. Beleza. Se nesse meio termo alguém tiver feito esse cheque, por favor, nos fale se eu perdi algum termo, tá? Porque se alguém tiver feito a conta e também o problema é que aparentemente, de acordo com a conta do Nick, tem um termo que eu esqueci porque tem uma não comutatividade da matriz gama. Né, que no começo você vai estar com aquela Lagrangiana em termos do psi grande, né, que é o que a gente começou, só que aí você quebra ele no psi pequeno e no chi, Sim. que vão ser as duas componentes que é no espinel de Dirac que você está quebrando agora. E na sua expressão final, ele está dando só em termos do psi pequeno. Só que na conta que eu abri, por conta da álgebra de Dirac, apareceram os termos cruzados do psi pequeno com o chi pequeno, que não apareceram na sua conta. E eu imagino que por isso daí ia ficar um resultado diferente, mas só na parte elétrica. Tá. Na parte magnética, eu acho que só ia ter mudanças de ordem 1 sobre M2. Sim, então, aqueles termos cruzados, de fato, eu acho... Bom, passou um certo tempo desde que eu fiz essa conta, mas, de fato, eu acho que aparecem, mas quando você integra fora a componente pesada, eles ficam... Você pode escrever eles em termos de outros termos. Tá? Mas vou checar. Vou dar uma olhada e aí vou te dar um retorno mais preciso. Uhum. Não, quando eu vi que ele estava começando a ficar uma coisa assim, eu não cheguei a fazer toda a parte de integrar fora, porque ele ficou com aquela cara de tipo, isso aqui acho que vai ficar proporcional a 1 sobre m quadrado, vai aparecer umas derivadas aí, não tá com cara de que vai levar nisso. E aí eu decidi falar com você antes de continuar a conta. Não, né? mas aqueles termos deveriam dar termos que são suprimidos uma vez que você integra fora a partícula pesada. Tá? Mas, de qualquer forma, vou checar e aí te dou um retorno. Ok, bom, então isso... Sim, mas em geral, pessoal, vocês vão ter que ter um pouco de paciência comigo em maio. Eu vou responder todas as perguntas de vocês, mas vai ser um mês complicado, tá? Então, se às vezes eu for perder alguma pergunta nos e-mails, não fiquem bravos, façam a pergunta durante a sessão de discussão, que pode acontecer. Agora, outra pergunta que é uma pergunta muito interessante, que é sobre como conciliar nossa discussão de termos não renormalizáveis, então o fato que a gente está falando de uma teoria efetiva e a gente está usando essa visão wilsoniana da teoria quântica de campos, no qual todas as teorias quânticas de campos têm intrinsecamente um cutoff, okay? Uma energia máxima, além da qual a gente tem que mudar nossa descrição, e como isso pode ser conciliado com a gravidade, ok? Então, a gravidade, a relatividade geral, é uma teoria quântica de campos não renormalizável sem problemas, tá? Vocês lembram que quando a gente escreve a relatividade geral, as interações, okay, entre o tensor de Riemann, o escalar de Ricci, tensor de Riemann, na verdade, e a matéria é dada por um termo que é suprimido por uma potência da massa de Planck, ok? Então, quando você tenta fazer a quantização dessa teoria, é uma quantização que você pode fazer sem problema nenhum, só que o fato que as interações apareçam suprimidas por uma escala pesada, essa escala de Planck, já está te falando que esse termo é irrelevante na baixa energia, ok? Então, isso aqui é uma teoria efetiva. A gente obtém uma teoria efetiva, ok?
E o cutoff dessa teoria efetiva é algo que deveria ser da ordem da massa de Planck, ok? Então, a pergunta é, o que acontece se a gente insiste que essa descrição da gravidade é válida até em cima, além desse cutoff, ok? A gente poderia fazer isso, poderia puxar a relatividade geral para ir além do cutoff da massa de Planck, agora considerando a relatividade geral como uma teoria quântica de campos, ok? Então, na baixa energia a gente tem essa teoria efetiva, que funciona perfeitamente bem, a gente viu que quantizar teorias efetivas não dá nenhum problema, enquanto a gente for considerar energias que estão muito abaixo do cutoff. Então, a pergunta é o que acontece quando a gente tenta puxar essa energia para a energia do cutoff, okay? Para a escala do cutoff. Então, o que acontece é uma coisa um pouco esquisita, porque a gravidade, apesar que que todos temos uma noção muito concreta do que é a gravidade, mas é uma força muito esquisita, ok? Porque, ao contrário das outras forças que a gente viu e vamos ver, né? Okay? Então, ao contrário da QED, das forças fortes e das interações eletrofracas, a primeira interação que a gente conhece da gravidade já parece não renormalizável, ok? Então, aqui não tem nada não tem nenhum termo renormalizável, além do termo cinético, mas o termo cinético simplesmente está dando a dinâmica do gravito, ok? Então, isso aqui não conta. A única ideia sobre qual que deve ser as interações entre gravito e a matéria, isso aqui é a tensor energia-momento, são essas interações que são suprimidas pela massa de Planck, ok? Então, falta qualquer interação renormalizável. Agora, de fato, você pode declarar que a relatividade geral seja válida também para energias acima da massa de Planck. E aí você descobre uma coisa muito esquisita, porque você pode aplicar sua teoria da relatividade geral clássica a energias maiores da massa de Planck. A única coisa que acontece é que você tem que falar de black holes, ok? Aí, quando a gravidade fica forte, você fala de black holes, você fala de espalhamento de black holes, e, por mágica, sua teoria funciona. Não tem nenhum problema conceitual, ok? Pode ter um certo problema sobre fazer a quantização dessa teoria, porque a gente não sabe como quantizar black hole de verdade, ok? Pelo menos no framework de teoria quântica de campos, mas sua teoria tem um regime de validade que está acima da massa de Planck, ok? O grande problema é o que acontece para energias que são parecidas, da mesma ordem da massa de Planck, ok? Então, energias que diferem, digamos, por um fator que vai da algo tipo um fator 1 dividido por 1000 até 1000, ok? 1000 vezes a massa de Planck, uma coisa assim. O que geralmente falamos termo de ordem 1, tá? Em física de partículas, termo de ordem 1 é algo que pode também ser um fator 1000, mais ou menos. É ordem 1, entre aspas. É alguma coisa que você não tem que colocar aí um fator 10 a 9 para fazer bater as contas, mas não é que tem que considerar um termo de tipo 2, 3, 4. Pode até ser um fator 1000, sem problemas. Agora, quando você vai para essas energias, você está num regime que é muito peculiar, porque você deveria ter ainda partículas, então você tem que fazer a descrição em termos de partículas e não de black holes, ok? Então, esse regime de alta energias no qual você tem black holes, você não pode usar. Mas quando você calcula amplitudes na sua teoria de relatividade geral, você obtém que essa amplitude tem que ter um comportamento que é de tipo energia dividido a m Planck, alguma potência, ok? E tem um resultado de teoria quântica de campos que te fala que essa quantidade aqui tem que ser menor mais ou menos de um fator 4p, ok? Isso aqui é um resultado que é chamado de unitariedade. Se você tem amplitudes, isso é uma coisa que a gente não discutiu, não sei se o Gustavo Burman discute isso nas aulas de campos, mas se você tem uma amplitude que é maior de 4p, isso está dizendo que você está perdendo o controle perturbativo da sua teoria, ok? Então, sua teoria está começando a ficar, a não ser mais válida, tá? Então, pega aqui, por exemplo, uma energia que vai da ordem de 100 vezes a m Planck, que está bem nessa região de transição. Essa amplitude aqui não faz mais sentido, porque você tem uma amplitude que é da ordem de 100, ok? A menos de
algum fator numérico aqui. Então, essa amplitude, você fala que viola a causalidade da sua teoria. Então, sua teoria quântica de campos, nesse regime, não faz o menor sentido. Ok? Então, a gravidade é uma coisa muito esquisita, porque se a gente tivesse uma teoria renormalizável, algum termo renormalizável, algum candidato para termo renormalizável aqui, daria para mostrar que esse problema não emerge, ok? Aquelas energias, aquele termo, daria como um screening desse segundo termo aqui, desse termo não renormalizável, e sistemaria as coisas, ok? Faria as coisas funcionar. Isso é exatamente o que vamos ver que acontece no caso da teoria eletrofraca. A teoria eletrofraca a gente vai começar com uma teoria de baixa energia, que é a teoria de Fermi, e aí vamos construir uma teoria eletrofraca que vai substituir essa teoria. E esse problema da violação da causa da unitariedade vai ser curado, porque tem outros estados aí que vão curar, que vão eliminar esse crescimento linear com a energia, ok? No caso da gravidade, a gente não faz a menor ideia de qual que poderia ser esse termo, tá? O pessoal procurou para esses termos renormalizáveis que poderiam curar esse problema, não achou. Até hoje, a única teoria que consegue descrever o que acontece nessa massa de Planck é uma teoria que não é teoria quântica de campos, mas teoria de cordas. Ok? Então, é um framework completamente diferente. Você muda completamente os estados fundamentais da sua teoria, não tem mais partículas pontiformes, tem a corda, tem vibrações de corda, e aí você consegue determinar que essas vibrações de cordas, algumas dessas vibrações de cordas são os gravitons, e você consegue calcular espalhamento de gravitons em energias da ordem da massa de Planck, e você vê que esse crescimento com energia não existe, desaparece. Então, aquela é uma teoria consistente de gravidade quântica. Okay? De cordas, como a gente já comentou, tem outros problemas, não sabemos como o modelo padrão emerge, e de qualquer forma é uma teoria muito complicada, então tem esse problema de compactificações das dimensões extras, então é uma teoria que ainda precisa mostrar que de verdade é um candidato para descrever também a física de partículas, mas até hoje, de fato, parece que seja a única teoria que dá para quantizar, que tem como limite de baixa energia a relatividade geral, e não tem esse problema do crescimento com a energia. Tá? Então, bom, eu sempre convido todos os alunos, pensem em teoria de cordas, tentem resolver esse problema, é prêmio Nobel de novo, é? Então, agradecimentos para o professor que encorajou vocês a estudar teoria de cordas. Acho que sou talvez uma das únicas duas pessoas em física de partículas que encorajam os alunos a estudar teoria de cordas, tá? Somos muito poucos. Não sei se isso resolve o problema, Nika. Não, responde sim, obrigado. Tá, ótimo. Mais alguma pergunta sobre essa linha? Sobre alguma questão, alguma dúvida? Eu entendi como isso. Quer dizer, eu entendi em termos gerais, assim, como você perde o controle perturbativo, a amplitude começa a crescer demais. Mas eu não sei como é que isso gera violação da causalidade. Tá. Bom, não, isso já é um assunto muito mais técnico, Antônio. Isso aqui, o que você faz é pegar uma amplitude e decompor em nodas parciais. Então, decompor em estados com momento angular bem definido. E aí tem um teorema que quando você tenta calcular sua matriz S e impõe a unitariedade da matriz S, você descobre que tem um upper bound sobre a amplitude de spin zero. Ok? Isso aqui é esse bound da causalidade que a gente está falando. Eu acho que tem no Weinberg, mas não lembro onde exatamente. Bom, tem tudo qualquer coisa no Weinberg, ok? Então, com certeza tem, mas não sei onde. Não posso dar uma olhada, eu posso mandar vocês, a próxima vez posso dizer para vocês onde dá para achar. A conta é complicada, tá? É uma daquelas contas extremamente técnicas, extremamente subtis, que você de verdade tem que sentar e dedicar 1 ou 2 dias para entender. Não é uma coisa completamente trivial, tá? Obrigado. Imagina. Mais alguma coisa? Ok.
Maravilha. Então agora vamos para uma série de perguntas sobre os gluons, que também vão me permitir de voltar à questão do Antônio, que é a coisa seguinte. Quem é que me mandou essa pergunta? A Bruna, acho. Foi a Bruna? Foi você, Bruna, que me mandou? Foi eu. Tá, beleza. Então, a Bruna mandou esse pedaço do Griffiths, no qual o Griffiths introduz pela primeira vez os gluons, ok? E o que o Griffiths faz é a coisa seguinte. Ele fala, bom, olha, o gluon tem que ser aquele estado vetorial que conecta dois quarks, ok? Ele pode conectar dois quarks de cor diferente, então, por exemplo, aqui tem red e blue, e dado que ele não fala exatamente isso, mas como a gente sabe que 3 barra, né, de cor dá o singleto e o octeto, ok? Esse estado de gluon você pode sempre interpretar como um estado de cor anticor, ok? Então, em vez de olhar esse 8 ou esse 1, você olha esse lado esquerdo e você vê que como aqui tem um igual, deveria ser possível, e de fato é, ok? É uma interpretação, uma das interpretações do gluon, de esses 8 cores, ou 9, agora vamos comentar sobre o que acontece com esse 1, ok? Que tem uma cor e uma anticor dentro do gluon, tá? Então, se você tenta combinar 3 cores com 3 anticores, você obtém 9 estados, tá? Esses 9 estados se organizam em 8 estados que transformam sob o grupo de cor, ok? Então, tem regra de transformação não trivial, que eles chamam de 1 a 8, ok? Tem essas combinações aqui, isso é um jeito possível de escrever as combinações de cor, ok? Então, todos esses têm uma regra de transformação não trivial, ok? Então, quando você aplica uma transformação de SU3, esse 1 começa a se transformar em combinações lineares de todos os outros estados e assim para frente, ok? Isso significa ter transformações não triviais para o grupo de cor. E depois tem o nono estado, ok? Que é uma coisa esquisita, que é esse 1, que é esse estado aqui, ok? Você soma red com anti-red, blue com anti-blue, green com anti-green, tá? Esse estado aqui é um estado que não transforma para sob transformações de cor, ok? Se você olha isso aqui em termos das matrizes de Gell-Mann, não é nenhuma das matrizes de Gell-Mann, mas é uma identidade, tá bom? Então, isso é o que o Griffiths está dizendo, que a gente pode interpretar esse gluons como cor-anticor, e, em princípio, ok, a priori, a gente deveria considerar 9 estados, não 8, ok? Então, por que eu, nas aulas, esqueci completamente desse gluons, que é o singleto de cor? Esqueci ou tem uma razão para não considerar? Bom, na verdade, agora eu vou explicar mais para vocês quais seriam as propriedades desse singleto, desse gluon singleto, mas o ponto é que a gente não observa esse objeto, ok? Então, o fato que eu considere 8 gluons é simplesmente porque eu já estou antecipando o que a gente mede experimentalmente. Eu não falei isso explicitamente, mas isso é o que está acontecendo. A princípio, você poderia ter um gluon singleto, mas dadas as propriedades que agora eu vou elencar, e dada que essas propriedades implicam que a gente deveria já ter observado esse objeto, e a gente não observou, a gente pode descartar, ok? Então, vamos começar com como a gente pode apresentar esse singleto, esse gluon singleto na nossa teoria, ok? E o jeito, essa diferença entre 8 e 9, está simplesmente no número de geradores que a gente considera. Lembre-se que cada gluon é associado a um gerador do nosso grupo, tá? Ok? Isso é uma das coisas que a gente viu. Teorias não abelianas implica como a gente está tentando acoplar vetores sem massa com correntes conservadas, e as correntes conservadas em teorias não abelianas têm um número igual ao número de geradores do grupo, então a gente tem que ter o mesmo número de gluons, ok? Ou de bóson de Gauge, chamem como vocês querem. Então, o SU3, que é o caso que a gente considerou, tem 8 geradores, então isso implica 8 gluons. Esse é só aquele octeto que a gente falou. O 3, por outro lado, ok? Que é a extensão de SU3, no qual a gente não pede que o determinante das matrizes seja igual a 1. Lembre-se que
SU3 é o grupo de todas as matrizes unitárias, ok? Em 3 dimensões, cujo determinante é igual a 1. U3 é simplesmente o grupo de todas as matrizes unitárias, sem a condição sobre o determinante, tá? Então, todas as matrizes unitárias têm n quadrado componentes, ok? Então, no caso de n igual a 3, a gente tem 9 geradores. E esses 9 geradores deveriam corresponder a 9 gluons. Esses 9 gluons você pode decompor como um 8 mais 1. Por que 8 mais 1? Porque, na verdade, quando vocês estudam a teoria de grupos desse U3, você descobre que tem uma fatorização muito simples. Esse U3 fatoriza em SU3, que é o grupo que a gente está lidando, vezes U1, ok? Tem uma fase que aparece aqui. Essa fase é o que você fixa, elimina quando você pede que seu determinante seja igual a 1. Tá? Então é por isso que o 3 e esse U3 diferem para um gerador. Porque esse gerador é um gerador de U, ok? E como esse gerador de U, como esse U, aqui tem um produto direto, ok? Então, em jargão técnico, isso, o 3 não é um grupo semi-simples, ok? Grupos semi-simples são grupos que não dá para escrever como produtos tensoriais de subgrupos, tá? Então, como o 3 é um produto tensorial, não é semi-simples. E esse produto aqui significa que o gerador desse subgrupo aqui comuta com todos os geradores desse subgrupo aqui, tá? Não vou mostrar para vocês como a gente chega nesse resultado. Isso aqui são contas de teoria de grupos, tá? Isso aqui é só para vocês ter noção que isso acontece. Então, esses 9 geradores de U3, você pode sempre decompor como os 8 geradores associados a esse U3, que são associados às matrizes de Gell-Mann, ok? Esse é o octeto do qual a gente fala, mais o nono gerador, que tem que ser associado com o gerador que comuta com todas as matrizes de Gell-Mann, ok? Agora, dado que as matrizes de Gell-Mann são uma base para as matrizes em dimensão 3, dá para mostrar que o único gerador que pode comutar com todas essas matrizes de Gell-Mann é a identidade. Ok? Então, esse gluon singleto tem necessariamente que ser associado com um gerador que é igual à identidade. Esse gerador comuta com todas as matrizes de Gell-Mann. Agora, a gente já viu no caso da QED que quando a gente tem um gerador, isso aqui está gerando um grupo U, ok? Então, esse gluon singleto tem que se comportar como o fóton. É muito parecido com o fóton, ok? É um bóson, é um vetor de spin 1 massless, porque a gente não está dando massa para esses objetos ainda, e tem que ser associado com U. Então, é essencialmente um fóton, ok? Não é o fóton do eletromagnetismo, como a gente está vendo, mas é um objeto que tem que se transformar, que tem que se comportar como um fóton, tá bom? Tem alguma dúvida até aqui? Ficou claro? Ok, então vamos tentar dar mais um passinho para frente. Então vamos escrever a derivada covariante e vamos ver o que está acontecendo com esse grupo U3. Então, aqui agora eu vou supor que o grupo que está tentando descrever, que está descrevendo as interações fortes, não é SU3, mas é U3. E agora vamos ver quais são as consequências dessa escolha. Então, a derivada covariante vai ter a derivada normal, beleza, nenhum problema. E aí eu vou ter um acoplamento de gauge, que eu vou continuar a chamar de constante de acoplamento forte, ok? G strong, vezes os 9 gluons, que para cada um dos 9 geradores de U3, ok? Só que a gente viu que esses 9 geradores de U3 eu posso escrever sempre como as matrizes de Gell-Mann, essas daqui. Deixa eu ver se consigo tirar isso aqui, ok? E a identidade. Então, isso aqui são o octeto de gluons, isso aqui é o gluon singlet, ok? Agora, quais são as consequências desse termo aqui, que é ausente na derivação que eu mostrei para vocês, tá? Porque, para mim, o grupo de cor é só SU3, então é só esse pedaço. Agora estamos adicionando esse termo. Então, esse negócio aqui é um fóton, entre aspas, só que esse fóton tem que interagir, tem que comunicar só com partículas que carregam cor. Então, só com os quarks, ok? Então, esse fóton não pode ser o fóton do eletromagnetismo, porque a gente sabe que o fóton do eletromagnetismo interage com a carga elétrica, não interage com a cor, ok?
E esse fóton aqui, ao contrário, interage apenas com a cor. Tudo bem? Então, se a gente tentasse interpretar esse objeto aqui, que é um singleto, ok? Como o fóton, a gente já teria um grande problema, porque os leptons carregados, o elétron, o muon e tal, não pode interagir com esse cara, porque aqueles objetos não carregam cor, tá? Não fazem parte das partículas que interagem fortemente. Então, isso é a primeira observação que nos fala que esse cara aqui, esse camarada, não pode de forma nenhuma ser o fóton que a gente mede. Okay? Então, a gente deveria ter lá na natureza um outro objeto que é parecido com o fóton, ok? Quando eu falo que é parecido com o fóton, significa que está mediando uma interação 1 sobre R. É sem massa, então é associado com 1. Então, é uma interação 1 sobre R. Okay? O potencial é 1 sobre R. Então, tem que ter esse comportamento com os fótons, mas tem apenas interações com as partículas carregadas, então, com os quarks. Ok? Então, isso aqui é a primeira observação. Henrique, Depois, sim. uma pergunta só. Nesse caso de adicionar um 1, só porque ele, por causa de parecer com fóton, só que com cor, obrigatoriamente ele também geraria uma contribuição parecida para o Running do coupling igual o fóton da QED? Sim. E aí daria problema. Aí daria problema, sim. Tá. Porque bem, o que aconteceria aqui é que a gente teria uma nova interação de longo alcance, que nem o fóton, só entre partículas carregadas. Então, como as partículas carregadas na baixa energia, a gente sabe que formam estados ligados, a gente deveria ter uma nova interação entre prótons e nêutrons e uma nova interação entre estados ligados de mesons com bárions e assim para frente. E todas essas coisas a gente não mede. Okay? E tem outra razão que agora vou descrever, acho, em um dos slides, que também nos leva a excluir esse cara. Tá? Então, só um momentinho que já vamos voltar para essa questão. Segunda propriedade desse cara é que, como aqui tem identidade, isso significa que todas as cores têm que interagir da mesma forma. Isso aqui é uma propriedade diferente da propriedade dos gluons normais. Porque lembra que os gluons normais são associados com as matrizes de Gell-Mann. Nenhuma das matrizes de Gell-Mann é a identidade, tá? Então, todas elas veem as cores red, blue e green de forma diferente. Tudo bem? Esse cara aqui veria todas as cores da mesma forma. Então, isso não é um problema por si, mas é uma propriedade, ok? Esse cara é um singleto de cor, tá? Então, como a gente mede singletos de cor como partículas livres, os bárions são singletos de cor, os mesons são singletos de cor, esse cara pode aparecer como um estado assintótico da nossa teoria. Então, isso significa que de alguma forma, eu deveria conseguir fazer um espalhamento próton-próton, ou próton-nêutron, e deveria conseguir produzir esse cara on-shell como uma partícula sem massa. Então, eu deveria poder medir esse cara como uma partícula externa, tá? Só que eu nunca medi, que ninguém nunca mediu esse cara lá, tá? Ninguém conseguiu medir um novo fóton, tá? Que tem propriedades diferentes do fóton do eletromagnetismo, porque é emitido só em interações fortes, mas que tem todas as outras propriedades iguais ao fóton normal, ok? E, como já mencionei, esse cara aqui não tem massa, ok? É associado a 1, então isso significa que está mediando uma nova interação que tem um alcance de tipo 1 sobre R. As interações fortes que a gente conhece na natureza são interações que são de curto alcance. Por quê? Não porque os gluons, o octeto de gluon, tem uma massa diferente de zero, mas porque a constante é forte, o acoplamento forte é forte, tá? Então, isso aqui é aquele fenômeno de confinamento que a gente discutiu rapidamente numa das aulas. Quando você tenta afastar objetos carregados, não funciona que nem no eletromagnetismo, que você pode afastar quanto você quiser e o preço do potencial, da energia que você está pagando, cai como 1 sobre a distância entre objetos. Não. Como as interações são fortes, o que você acaba fazendo é criar pares antipares de quarks e você cria um fluxo, um tubo de fluxo, ok?
Então, o comportamento que a gente observa das interações fortes é diferente, não é de curto alcance simplesmente porque o acoplamento é forte, tá? Não porque os gluons tenham uma massa diferente de zero. Esse cara aqui, na baixa energia, como o running é que também, Gustavo, tem outra coisa, que aqui vê, o fato que a gente esteja considerando esse grupo como um único objeto, nos força a pôr o acoplamento strong igual aqui. Então, vou corrigir o que eu falei mais cedo. Eu, de verdade, não sei como funciona esse running nessa altura. Porque tem a componente não abeliana, que tende a crescer na baixa energia, e teria essa componente abeliana, que tenderia a crescer na alta energia. Então, eu não sei, quando você soma esses dois efeitos, o que acontece ao coupling, ao running desse acoplamento, de fato. Ok? Então, não sei, precisaria fazer a conta. Mas, de qualquer forma, não é o que a gente observa na natureza. Tudo bem? Então, essas aqui são as propriedades desse cara aqui. Ninguém nunca observou, ok? E como ninguém nunca observou, isso nos leva a voltar para a nossa hipótese inicial, que o grupo de cor seja U3, é descartada, ok? E a outra hipótese mais simples que pode reproduzir a natureza, então acaba sendo SU3 e não U3. Tá? Então, esse singleto de cor poderia estar lá, esse gluon singleto poderia estar lá, mas de fato a gente não observa. Tá bom? Bruna, não sei se isso responde a todas as perguntas que você tinha. Eu tentei dar uma resumida, mas se tiver mais dúvidas, sinta-se à vontade para perguntar. Acho que era mais ou menos isso mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem uma hora aqui que ele fala, deixa eu achar o e-mail aqui, essa história tipo um singleto só pode absorver e emitir o singleto. Isso é tipo algo que é sempre assim. Isso aqui, sim, porque vê, se você tem uma... Pensa no caso da carga elétrica, ok? Você tem um objeto que nem um fóton que não carrega carga elétrica. Esse é o singleto, tá? Ele não transforma. Quando você tenta aplicar uma transformação do eletromagnetismo, ele não transforma. E supõe que ele tenta emitir partículas que, ao contrário, carregam carga elétrica. Então, para a conservação desse número quântico, você tem que emitir uma partícula e uma antipartícula, de modo que a carga total seja conservada entre a fase inicial do processo e a fase final. E aqui é a mesma coisa. Se você começa com um objeto que não transforma para cor, você tem que emitir objetos que não transformem para cor. Porque você não pode criar objetos que têm uma transformação não trivial para a cor. Tá? Então, singletos emitem singletos, e objetos com cor, tipo um tripleto, tem que emitir coisas que ao final se combinam para dar um tripleto. Certo. Certo? E por causa disso, aqui ele fala que esse gluon ele ia se acoplar com todos os baryons com a mesma força. Sim. Os baryons e os mesons também ou não? Eu não entendi essa parte direito. Os bários e os mesons também. Os bários e os mesons também. E ia ser com a mesma força porque por ser um singleto, ele vê as cores do mesmo jeito. Então, ele ia se acoplar todos. Exatamente. Como ele é associado com aquela identidade, essa identidade aqui, ele está vendo as cores da mesma forma, então não interessa qual que vai ser seu estado ligado, ele vai sempre ver o estado ligado singleto da mesma forma. Uhum. Certo. Interessante. Sim, não, é uma... Não, na verdade eu acho que quando eu tiver tempo eu vou adicionar mais comentários nas notas, porque de fato é uma pergunta natural, porque esse U3 e não o U3. Então, tá muito bem. Fui feliz, fiquei feliz de poder comentar sobre isso. Ok, então, pessoal, isso aqui acaba com as perguntas. Na verdade, a gente foi muito mais rápido do que eu estava pensando, mas vamos abrir. Sim. Eu posso fazer uma pergunta mais histórica, de curiosidade? Claro, claro. Porque isso que você acabou de falar para a gente já tinha como motivação na época para não escolher o 3 em vez de SU3 para começar?
Então, as coisas foram progredindo da forma seguinte. Primeiro chegou o grupo SO3 de Flavor, tá? Aí, lá nos meados dos anos 60, acho que Pais reparou que aquele baryon delta não deveria existir. Ele foi o primeiro a dizer que, talvez a gente precise de um novo número quântico, que aí seria a Core. Tá. Aí, naquela altura, eu acho que já ficava claro que tinha apenas um fóton, apenas uma partícula com potencial de longo alcance. Mesmo porque pensa que se esse singleto de Core for lá, você esperaria, você pode trocar esse singleto e não formar estados ligados com ele, você esperaria uma força forte em nível clássico. Como é massless e é singleto, você espera supondo que o acoplamento forte seja fraco, ok, na energia que você está falando, você espera de poder criar estados coerentes desse cara, exatamente que nem para os fótons os gravitons. Então, você esperaria uma manifestação clássica desse objeto, que você não mede. Tá? Então, admito que eu nunca me dei o trabalho de ler a literatura original sobre a força forte, mesmo porque os nomes e a notação usada era muito infeliz na época, mas eu acredito que já estava claro que esse objeto não podia ser lá, tá? Beleza, obrigado. Imagina. Mais alguma pergunta, pessoal? Uma coisa rápida, a diferença entre colorless e singleto, tipo, tanto o octeto quanto o singleto são colorless. Todos são. Então, não necessariamente. Espera, deixa mostrar de novo. Cadê? Então, singleto significa que não transforma quando você aplica uma transformação de cor. Colorless significa que a cor total, quando você tenta contar as cores no estado, é igual a zero. Ok? Então, o único singleto que não transforma nessa série de 9 estados é esse daqui, que é aquele relacionado com a identidade. Por que isso é assim? Porque pensa, você sabe que a matriz dos gluons tem que transformar como um U-dagger. Se aquela matriz for proporcional à identidade comuta com qualquer uma das duas, elas passam através o U-dagger da identidade, então sua identidade continua a identidade depois da transformação de gate. Okay? Então não pode transformar. Colorless, por outro lado, significa que tem, por exemplo, esse estado aqui. Você vê que aqui tem um red anti-red, então não tem cor que aparece aqui. Blue anti-blue, então não tem cor. Esse objeto aqui, por exemplo, esse 2, você vê que tem red e blue barra. Então, isso aqui tem duas cores, uma cor e anticor, que não somam para zero. Supõe que você está dando um número para cada um desses objetos. Digamos que R é mais 1, B é mais 2 e G é mais 3, uma coisa assim. E o barra é a mesma coisa com menos. Então, aqui você tem R, que é 1, B, que é menos 2. Então, isso aqui dá menos 1. Então, você vê que isso aqui não soma para zero. Então, isso aqui tem cor diferente de zero. Ok? Então, não é colorless, não é sem cor. Ele tem uma cor diferente de zero. Não é uma cor única, porque é a mistura de duas cores diferente, mas ele tem uma cor que é diferente de zero. Esse estado 3, ao contrário, você vê que tem sempre uma cor e anticor correspondente. Então, quando você tenta fazer esse joguinho de atribuir um número e somar, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero. E a mesma coisa é verdade aqui. Então, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero. Para o singleto também dá zero, mas aqui a propriedade é mais forte, porque não só é colorless, mas também singleto porque não transforma. Ok? Então, são duas coisas que conceitualmente são diferentes. O singleto, o octeto está te dizendo como transformam quando você aplica uma transformação de cor, e ser colorless ou não está te dizendo se aparece a mesma cor com a anticor correspondente ou não.
tá? Colorless é quando aparecem todas cores com a correspondente anticor, e não colorless é quando, ao contrário, aparece uma cor com uma anticor diferente. Beleza? Ok, Certo. beleza. Ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem uma pergunta, mas acho que eu pensando bem como formular. E aqui no caso, então a argumentação para a gente adotar esse U3 em vez de U3 é porque a gente simplesmente a gente não observa essa força clássica, não observa esse gluon singleto, ou produto de decaimento dele. Sim. Mas, por exemplo, em modelos de dark sector, em geral, você tem alguma coisa que o CD lá e que você adota SU3 para reproduzir espectro de médias na hora de procurar a quantidade de matéria escura. Teria algum argumento forte sobre por que você não poderia usar o 3? Talvez, pensei, talvez, por causa se tivesse algum efeito dessa componente 1 sobre R, mas dependendo do running, talvez isso podia ser fraco. Né? Então, aí você tem que primeiro estabelecer seu modelo, então todos os ingredientes do seu modelo, o conteúdo de partículas, como esse running funciona e como esse setor escuro comunica com o modelo padrão. Aí, naquela altura, você pode dizer, olha, beleza, aí pode ter algumas observações, por exemplo, essa nova interação de longo alcance, sabe, sei lá, pode criar uma interferência na Big Bang nucleossíntese. Então, aí você exclui. Ou, olha, é um cara massless que se comporta como fóton e tem uma pequena interação resídua com as partículas carregadas, então está mexendo na geração do CMB. Então, você exclui. Ok? O que eu vejo que na literatura acontece é que tem uma preferência para escrever as teorias de Gauge usando grupos que são semisimples. Justamente para evitar o problema desses grupos 1 adicionais que a gente não saberia muito bem. Não é que não saberia muito bem tratar, é que quando você coloca lá SU3, você sabe de cara o que acontece. Você não tem interações de longo alcance, não tem mais problema. Se você adiciona SU1, aí dá mais trabalho. Ok? E também eu acho que implicitamente o pessoal tem na cabeça o fato que, bom, a única interação forte que a gente mede na natureza parece ser associada com um grupo semisimples, SU3. E a mesma coisa é verdade para o SU2 left-handed das interações eletrofracas. Lá é mais complicado, mas tudo bem. Em primeira aproximação, ok? É o que eu estou dizendo. Então, parece que fazer o upgrade desses grupos para o U3 ou U2 não seja o que a natureza escolheu no setor que a gente mede. Então, bom, a gente pode supor de forma um pouquinho, para simplificar nossa vida, que a mesma coisa aconteça no setor escuro, qualquer ele seja, tá? Mas isso, acho que todo mundo concorda que é um argumento que não é muito, muito fraco, tá? Então, é mais uma questão de simplicidade que quando você tem um grupo semisimples, você sabe de cara o que acontece, com um grupo não semisimples é mais complicado. Professor, Sim. talvez seja uma pergunta meio besta, mas esse U1, representando tipo, esse gluon singleto, ele não poderia mixar com fóton, assim, diretamente, e alterar experimentos eletromagnéticos? Sim, de fato, acredito que sim. De fato, acredito que você teria um mixing cinético com o fóton normal, com a hipercarga normal, na verdade. Sim, sim. Claro. Certo? E sim, eu acho que sim. Acho que sim. Mas aí ia ter todo aquele problema da constante acoplamento, né? Que você comentou antes. Sim, porém o mixing cinético, em princípio, pode existir. Isso eu acredito que sim. Então, tem mais uma razão para a qual esse cara não pode existir lá na natureza.
Só isso. Mais alguma coisa, pessoal? Eu tenho uma pergunta meio sobre nomenclatura, porque em vários livros você vê falando que teoria de Young-Mills é uma teoria não abeliana e coisa assim, só que a maioria desses livros, quando eu vejo, eles estão falando só de SUN. Young-Mills é o nome que a gente dá particularmente para SUN ou é mais genérico? É mais genérico. Tem várias teorias que foram consideradas que pode ter grupos de tipo SON, e até tem teorias fortemente interagentes com o grupo SP2N, os grupos simpléticos. Então, não, então, é que o pessoal está mais acostumado a apresentar essa coisa para SU, os grupos SUN, porque é o que aparece na natureza. Mas não, você pode estender a qualquer tipo de grupo abeliano, desculpa, de grupo não abeliano, sem problemas. Tem até teorias que são baseadas sobre os grupos não, sobre os grupos especiais, por exemplo, E6, aqueles grupos esquisitos. Tá? Então, os livros geralmente apresentam o caso mais simples, mais bobinho. Bom, bobinho entre aspas, ok? Quando você está aprendendo não é bobinho, mas a posteriori você vê que de fato é o caso mais simples. Mas não, na literatura dá para achar grupos fortemente inteligentes de qualquer tipo. Essa, na verdade, também essa é a próxima coisa que eu ia te perguntar, que é em que tipo de situação que começam a aparecer outros tipos de grupos. Eu sei que em grande unificação tem esses grupos especiais, tem SO, mas SP, por exemplo, eu nunca vi. Então, tem teorias no qual o bóson de Higgs aparece como estado ligado, e essas teorias fortemente interagentes que deveriam... tem essas teorias que deveriam ficar fortemente interagentes na escala do TeV, de alguns TeVs, e alguns desses grupos são baseados em grupo de gauge SP. São coisas um pouco... Acho que ainda são consideradas um pouco exóticas, e de qualquer forma o interesse na comunidade foi diminuindo conforme o LHC não for achando nada de novo. Mas 10 anos atrás você podia, de verdade, podia se divertir, brincar com teoria de grupos. Nossa, muito, muito. Eu fiz um artigo essencialmente só de teoria de grupos. Um dos artigos mais divertidos que eu já fiz na minha vida. Mas sim, a gente construiu um modelo de X composto com o grupo SO9, não de gauge, grupo global naquele caso, mas era um SO9, quebrado a SO8, aí um monte de jeitos para fazer o embedding da teoria eletrofraca no SO8 e tal. Aí a gente parecia criança tentando pôr todos os lugares, todas as representações no lugar certo. Aí a gente descobriu que tinha dois equivalentes, a gente não podia distinguir. Aí a gente cansou e pronto. Assim, então é um pouco infeliz que vocês estão chegando na fase de pesquisa quando toda essa parte de grupos já passou, porque tem artigos extremamente bem citados, com mais de 200 citações, que essencialmente são artigos de teoria de grupo. E, bom, pessoal, sinto muito. Já eu cheguei na fase final, mas tá bom. Mas aí depende, eu acho né? Que eu lembro que no... Acho que eu lembro que no Zico, na parte de grande unificação dele, ele fala, agora que eu fiz pro SU5, faz aí pro SU10, ou coisa assim. E ele coloca um comentário, as pessoas costumavam ganhar tenure por isso. Exatamente, exatamente. Aí, claramente, depende se vocês gostam de teoria de grupos ou não, né? Tem opiniões contrastantes sobre isso. Eu gosto, mas tudo bem. Não quero forçar vocês a gostar. Professor, aqui no... Pode falar. Aqui no livro, ele comenta que, tipo, esse singleto, por ele se acoplar a todos os outros singletos, de mesons e de baryons, ele seria, tipo, uma contribuição parecida com a gravidade. Você sabe, tipo, se eles tentaram fazer alguma coisa nesse sentido, qual que seria o contra-argumento de relacionar ele com a gravidade? Por ser o próprio 1? Exatamente, para o próprio 1. Por que como a gravidade? Porque o potencial que esse cara produziria cai como 1 sobre R. Então, o que você esperaria é que, vamos supor que você considere uma balança de Cavendish, ok? Então, coisas para medir a gravidade
ou as forças eletromagnéticas com muita precisão. E vamos supor que você pega duas bolinhas e coloca cargas diferentes. Faz vários experimentos com várias cargas diferentes, ok? Então, tem a componente eletromagnética, que depende da carga, e aí, quando você tira essa carga elétrica, você fica no visual usual com a gravidade. Mas se esse cara estiver lá, você tem uma contribuição adicional que está pondo em interação os núcleos de um cara, de uma bolinha, com os núcleos do outro. Então, você está adicionando uma contribuição a mais à gravidade. Tá? Isso aqui é uma coisa que não é relacionada com a carga elétrica, de fato não é nem relacionada com a massa, ok? Porque não funciona que nem o gravito, é relacionada com a cor. Então, aí tem uma constante, tem um acoplamento a mais, que é esse G-strong, que está aparecendo que não tem absolutamente nada a ver com a constante de acoplamento de Newton. Tá? Então, seria uma coisa, até um novo efeito. De novo, tem vários experimentos que foram feitos com balança de Cavendish e nunca mediu nada diferente das forças que a gente já observou. O que eu ia falar é sobre aquela pergunta do Nicolas sobre Young Mills e outros grupos. Por exemplo, na teoria de cordas, vamos puxar mais de novo para a teoria de cordas, né? Aparece se você orienta uma corda e faz operação para trocar a orientação, se a corda é simétrica, ela dá o SON, se ela é simétrica, dá o SP2N, se ela é antissimétrica, dá o SO. Se você não orienta a corda, dá o SU, que a gente discute. Essas coisas aparecem quando a gente vai estudar teoria de cordas. Então, mais o convite. Estudem pelo menos as coisas básicas de teoria de cordas. É uma pena que no Instituto não tenha um curso básico de cordas, porque eu acho que faria muito bem para todo mundo. Também para demistificar um pouco o que a teoria de cordas é e não é. Marcelo, com o que você está trabalhando? Com o Horatio. Com o Horatio, tá. Eu vou fazer uma propaganda, então, porque eu tenho um pessoal, você conhece até o Theo e o Patrick, eles estão organizando uma escola de inverno esse ano, e um dos cursos deve ser Supercordas com Leighton Berkowitz. Isso ali no comecinho de agosto. Ótimo, ótimo. Faça propaganda, porque eu acho que faz muito bem assistir. Claro, depois a corda fica muito complicada, fica muito técnica. Isso ninguém tem a menor dúvida. Mas eu acho que saber pelo menos as coisas básicas ajuda a pôr em perspectiva o que é essa teoria. Manda o link no grupo depois, por favor, Nicolas. Mano, sim. Por enquanto, eles ainda estão na parte burocrática, né, de ver se o IF aprova e coisa assim, mas quando eu tiver, eu mando sim. Sim, beleza. Também vou falar outra coisa. Em julho vai acontecer o encontro que eles chamam de Strings 2021. E nesse encontro orbita um tanto de outros encontros. Vai ter um encontro de cordas com matemática no IMPA, vai ter um no IIP, que vai ser um pré-strings, que vai ter muitos cursos sobre cordas, dos temas que vão ser abordados no evento principal. E quem tiver interesse, é só procurar Strings 2021. Ótimo. Obrigado, Marcelo. Sim, acho que vai ser bom. Mais alguma questão, pessoal? Tem mais uma que eu queria. Pode falar. Não, pode falar. A minha não tem muito a ver com... Beleza. Henrico, eu acho que você talvez vai falar disso mais para frente, mas eu vou perguntar agora e qualquer coisa você me fala para esperar. Em uma das aulas, eu acho que foi sobre o running de QCD, você comentou que os bósons vetoriais não entram na função beta da QED ou de outras teorias, só que eu não entendi muito bem o porquê. Você poderia discutir um pouco? Ou você vai falar disso mais em eletrofraca? Não vou falar disso. Então, esse é um ótimo momento para comentar sobre isso. Então, naquele running do acoplamento,
vão entrar todas as partículas que têm uma carga não zero para aquele grupo que você está tentando calcular o rádio. Okay? Então, no caso do eletromagnetismo, a gente sabe que o fóton não possui carga elétrica. Então, ele não pode entrar naqueles loops. Que, dito de outra forma, não existe o vértice quadrilinear e não existe o vértice trilinear com 3 fótons. No caso dos gluons, esses vértices existem. E eles carregam cor, como a gente viu. Então, quando você tenta calcular a correção, a função de 2 pontos, que tem gluon e gluon no estado final, você pode criar um loop de gluons. Então, esses estados não abelianos têm uma contribuição, também os estados vetoriais não abelianos têm uma contribuição, porque eles carregam cor. Essa é a diferença grande respeito ao fóton. O fóton não carrega carga elétrica, então não pode aparecer, não existe vértice multilinear que conecta mais de um fóton. Até aí tudo bem, mas o que eu estou pensando é mais de você ter outros bósons vetoriais que poderiam se acoplar com esses bósons de gauge. Então, no caso do fóton, por exemplo, no modelo padrão você tem o W mais e o W-, que são carregados. Ah, ok. Não. Então, nesse caso aqui, sim, eles contribuem. Sim. Nesse caso aqui, eles contribuem. Sim, absolutamente. Não, eu estava falando de bóson de gauge. Não, se você tiver estado de qualquer spin que carrega carga, aí eles entram naquele loop. Uhum. Tá, imagino que então a gente não colocou em QD, porque no modelo padrão depois vai aparecer diferente, né? Que vai vir já com os couplings do eletrofraco. Mas de fato sim, deveria ter colocado também a contribuição dos vetores, que não sei, Ok. não lembro onde achar, mas de fato você está certo, deveria ter considerado. Obrigado, vou achar e vou adicionar, porque essa é uma parte que falta. Sim. Obrigado. Nessa linha aí, então, eu tenho uma... desculpa, Bruno, se você quiser falar, porque... Não sei. Não. Então, nessa linha, quando a gente fez a conta para running quer dizer, quando foi mostrada o resultado, né, da conta do running para QCD, tem uma contribuição negativa que vem da parte não abeliana, certo, dos gluons. E todo o resto é a parte positiva no final. Sim. Isso quer dizer que se a gente tivesse mais bósons com cor ou mais gente com cor, poderia ser que o running fosse positivo, por exemplo. Poderia ser que... Então, assim, é meio que... Dado que a gente já sabe que o running se comporta daquele jeito, o running para força forte se comporta daquele jeito, a gente pode dizer, meio que com certeza, que a gente já observou todos, ou a grande maioria das partículas com cor, porque a gente confirmou meio que experimentalmente o running. E se tivesse mais, o running teria outro formato? Sim, então, até as energias onde a gente conseguiu medir o acoplamento forte, eu diria que sim. Acho que é fair dizer que não podem ter outras partículas com cor, senão a gente teria medido uma modifica no running. Agora, o que acontece em energias maiores, aí é desconhecido. Porque lembra que todas as vezes que a gente, se você vai se movimentar na energia, você passa abaixo do threshold, você perde aquela contribuição. Então, pode ter que existam estados com cor pesados, que porém não tem efeito aqui nas baixas energias. Tá? Para esses estados, a gente não sabe nada. Mas até as energias onde que a gente mediu e como a medição funciona bem com nossas predições, eu acho que sim. Sim, não há praticamente nenhum espaço para ter mais partículas com cor. Beleza, obrigado. Bruna. A minha é só uma curiosidade mesmo. Tipo, existe um preconceito na física teórica com quem estuda cordas ou é só a impressão que eu tenho, assim? Ou é por causa da questão experimental? Eu não sei. Olha, eu vou ser muito sincero. Sim, infelizmente existe. Não sei por quê. Eu acho que... Não acho nada. Não sei por quê. Porque, no sentido... Eu na minha pesquisa faço teorias além do modelo padrão. E tudo bem, ok. Eu tento comparar com experimentos, e meus trabalhos geralmente nunca são muito teóricos, apesar que, como falei para vocês, brinquei de teoria de grupos, então coisas assim. E claro que
as teorias que eu proponho, ou esses frameworks que eu proponho, tem alguns resultados que podem ser verificados experimentalmente e outros que não podem ser verificados experimentalmente com a precisão que a gente tem hoje em dia. Mais para frente, na última aula do curso, eu vou mostrar para vocês um possível mecanismo para gerar as massas dos neutrinos, que é chamado de mecanismo do seesaw. Esse mecanismo do seesaw, para funcionar na forma mais simples, prevê que existam novas partículas numa escala que é da ordem de 10 a 10, 10 a 12 GeV. E a gente não vai conseguir construir um acelerador nunca, provavelmente, que chega naquelas energias. E também tem pessoas que falam, sim, mas no universo primordial, poderia ser que o universo tenha chegado naqueles... Sim, pode ser, mas pode ser que não. A gente não sabe qual que foi a temperatura máxima do universo. Então, tem modelos de física de partículas que prevê objetos que provavelmente a gente nunca vai conseguir medir experimentalmente. O caso da teoria de cordas não me parece muito diferente disso. Eles têm uma teoria que tenta explicar a gravitação quântica, pelo menos a encarnação da gravitação quântica, que, por definição, vive na escala de Planck, ou perto da escala de Planck, e, infelizmente, a escala de Planck acontece que é extremamente alta. Então claro que não vai ter uma confirmação experimental direta. Então, eu não vejo qual é o problema desse ponto de vista com a teoria de cordas, porque também em física de partículas a gente joga esse jogo. Ninguém se põe esse problema, ok? Então, não vejo porque se essa mesma atitude não é um problema no caso de teoria de partículas, deveria ser um problema no caso da teoria de cordas. Aí eu acho que tem uma certa... Acho que no caso dos físicos de partículas tem um certo receio, porque historicamente acho que muitas pessoas viam a teoria de cordas como de verdade, uma possibilidade concreta de fazer o embedding no modelo padrão, e isso ainda não aconteceu. E tudo bem, beleza. E eu acho que muitas pessoas ficaram desapontadas da teoria de cordas, que depois de 30 anos não conseguiu fazer essa predição. Mas, de novo, eu não vejo nenhum problema, porque a teoria de cordas é uma teoria extremamente complicada. E, de qualquer forma, não sei, eu tenho sempre a atitude que se você reclama que uma comunidade não está fazendo o que você quer, estuda, junta-se à comunidade e tenta fazer. Aí, beleza, né? Nessa altura você pode reclamar. Até que você não de verdade, não começa a tentar fazer o que você está reclamando, aí eu acho que você não tem o direito de reclamar. Mas tudo bem, de novo, eu sou provavelmente uma das poucas pessoas que acredita que os alunos deveriam ter um contato com a teoria de cordas, pelo menos na encarnação mais simples, tá? Não entendo por que tem tantas reclamações em outras áreas, porque não é uma teoria. Nunca ouvi ninguém da teoria que estuda a teoria de cordas afirmar que é a teoria final. Ninguém afirmou isso. Muito pelo contrário, são muitos que reconhecem que a teoria de corda ainda tem muito trabalho, que é preciso muito trabalho para tentar entender isso. E não sei por que na imprensa e em outras áreas da física tem essa atitude, não, a teoria de cordas é uma perda de tempo. Eu acho que não é. É uma teoria que tem algumas coisas extremamente boas, outras coisas que ainda precisa trabalhar, e beleza, e vale a pena pesquisar. Isso é a minha atitude. Mas você está certa, tem muito preconceito, infelizmente. Esse embedding que você falou do modelo padrão seria recuperar todos os resultados do modelo padrão na teoria de cordas. Exatamente. Tá. E eles não conseguiram fazer isso. Ainda não tem ainda não tem resultados conclusivos sobre isso. É complicado, né? Porque se fosse para a gente esperar só ter condição tecnológica de provar todas as nossas teorias, a gente não ia fazer muitas das coisas que a gente faz, né? Se fosse esperar... Exatamente. Não, numa certa altura, pesquisa é pensar nas possibilidades, né? De qualquer forma, a teoria de cordas tem um resultado que é fantástico, que eles conseguem quantizar de forma consistente o grávido. Eu acho que só para isso vale a pena continuar a estudar essa teoria, porque é um resultado maravilhoso. Agora, o resto, com um pouco de sorte, vai vir. De novo, é uma teoria extremamente complicada. Então, também, não são resultados que você consegue obter de um dia para o outro. Então, eu acho que não há nada
não há nada para reclamar contra o pessoal de cordas. Eles estão fazendo o trabalho deles, exatamente como eu faço o meu trabalho e vocês fazem o trabalho de vocês no campo no qual vocês pesquisam, né? Eu acho que tem sempre que tomar muito cuidado com aquele pessoal que reclama dos físicos teóricos porque tem pouco comprometimento com a realidade, coisas assim, porque todos nós temos um comprometimento com a realidade, de maior ou menor mesura, de maior ou menor medida. Todos nós queremos descrever a realidade. Agora, claro, tem pessoal que é experimental, então vê a realidade no laboratório, tem pessoal que é mais teórico e tenta descrever ou explicar ou fazer predições do que deveria acontecer no laboratório, mas não apesar que a física é uma disciplina que é experimental, e ninguém pode dizer que não é uma disciplina experimental, você não saberia como interpretar os dados se faltasse a teoria. Então, são duas coisas que têm que ir na mesma direção. Você pode pensar que muitas vezes a teoria é muito mais para frente, é muito mais bizarra do que os resultados que a gente está obtendo. Isso, numa certa medida, eu posso concordar. Tanto é que eu falei para vocês que, não sei, nos últimos anos eu tenho muito receio em trabalhar em anomalias que não são confirmadas experimentalmente. Mas isso não significa que eu sou contra estudar essas anomalias. Tem que estudar. No momento no qual essas anomalias se revelam verdade, maravilha. Se elas tivessem que desaparecer, paciência, ok. No harm done, né? Ninguém morreu para fazer isso. Então, acho que não tem muito problema. Mas tudo bem. Deixa eu me meter um pouco. Isso é só para encorajar vocês a desenvolver uma visão que seja pessoal e que não necessariamente seja contra um ou outro campo da física só porque tem pessoas que falam mal, né? Pensem, reflitam e aí vejam qual é a opinião de vocês. Desculpa, Nick, acho que te interrompi. Não, o que eu ia falar é que eu tenho a impressão que o bullying vindo de outras áreas pode ser só porque eles não sabem o que é feito em partículas e coisas do tipo. E cordas tem uma divulgação super forte. Pode ser. Mas eu vou aproveitar enquanto você não está me cobrando pelo horário comercial. Tem também, acho que 2 livros. Um deles eu li, o outro eu quero ler, que eu acho que podem ser interessantes para um ponto de vista mais das críticas sérias a cordas. Uhum. Um deles é o Lost in Math, da Sabine Hossenfelder, que acho que é Sabine que fala. Sim. Que eu acho que não existe em português, mas ele tem uma discussão interessante sobre isso, né? É meio naquela vibe de qual o problema com a física de partículas. E, embora eu acho que a posição dela é meio agressiva demais, ela tem bastante entrevista com o pessoal legal. Tem entrevista com o Einberg, com o Arkani Hamed, coisa assim. E ela foca um pouco mais em SUSY do que em cordas. Uhum. Mas que traz uma crítica mais justa por que ela não vai muito bem com essas coisas. E o outro, que é o que eu não li, é o Trouble in Physics do Lee Smolin, que eu já li alguns pedaços para pedaços de curso de filosofia da física que eu fiz ano passado. Tá. E eu sei que ele discute um pouco mais umas questões mais assim de o que ele vê de problema com cordas. E o Lee Smolin, ele trabalha com gravidade quântica, então ele tem algum patamar para poder falar sobre. Porém, talvez algum bias também. Ok. Vamos fechar a parêntese. É um ponto importante que a Sabine coloca também, né? É sempre bom você ficar de olho quando alguém está definindo uma posição, se essa pessoa tem alguma coisa a perder se ela estiver errada. Então, eu acho que foi muito engraçado. Não sei se alguém de vocês participou do convite à física do Nathan Berkowitz semana passada. Aí, numa certa altura, o pessoal estava perguntando do que acontece em Loop Quantum Gravity. E aí ele falou, não, bom, tem lados positivos. Aí ele para por 10 segundos. Vocês têm que convidar alguém da área para dizer os lados positivos dessa teoria. Então, tem esse... Tem justamente, acho que você resumiu um ponto importante, que tem sempre que tomar cuidado e prestar atenção no que a pessoa tem a perder, e falando bem ou mal de um certo tópico. Bom, mas aí, quando sair esse negócio da teoria de cordas na escola de verão, se for aprovado, me fala também, que se eu conseguir, vou assistir algumas aulas. Pode deixar.
Bom, mais alguma questão, pessoal? Na verdade, eu imagino que vai passar por você também, porque provavelmente vai passar pela FISMAT alguma hora. Tá, ótimo, perfeito. Ok, muito bem. Eu acho que a gente tem seriamente que pensar em mudar o horário das nossas aulas, porque como a parte final é sempre de bate-papo, seria mais legal fazer na frente de uma cerveja, mas tudo bem. A gente poderia mudar, né? E dedicar a última meia hora a um bate-papo com cerveja, mas tá bom. A gente pode tomar cerveja pré-almoço, mas não sei, acho que a eficiência do trabalho depois iria cair drasticamente. Bom, pessoal, então, como eu não vejo mais perguntas, acho que esse é um bom momento para fechar a sessão de discussão. Então, só para lembrar para vocês, semana que vem, terça-feira, e não mais quinta, ok? Por favor, se vocês conseguem, me mandem as perguntas até segunda-feira, às 5 horas, tá? Aí, depois da semana seguinte, tudo volta ao normal. Eu vou também escrever no website, mas só quero já avisar aqui, ok? Então, até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Henrico, eu queria então, já que você falou da cerveja, eu queria propor, por que a gente não marca então uma sessão de discussão mais avançada no horário, algum dia, assim, de alguma semana, uma discussão regada a cerveja. Para mim não tem problema nenhum. Talvez seria legal fazer... Eu apoio. Talvez seria legal fazer, não sei, uma sexta-feira ou uma quinta-feira, alguma coisa assim. De qualquer forma, ninguém de nós está saindo de casa, né? Então, não acho que sexta-feira seria um particular problema. Vamos convidar outros físicos partículas e cordistas. Sim, vamos convidar outras pessoas, sim, absolutamente. Vamos convidar, só para bater um papo assim fora do horário. Obrigado por me incluir, Gustavo. Mas o curioso porque parece esse preconceito vem do ensino médio, porque os alunos que a gente está dando matéria de Física 1 já vem com algumas piadas, algumas coisas, e assim, eu nem sei o que eles estão falando, às vezes. Não, se chamar cordista, não venha, eu não venho mais. Porque então, um dos trabalhos de vocês, monitores, Gustavo, é tirar esse preconceito desse pessoal. A gente não pode ter esse preconceito já quando que eles entram, né? Que é muito esquisito, porque o pessoal de corda, de fato, é muito mais forte na parte de extensão do que o pessoal de partícula. Então, como é que a teoria de cordas chegou a ter uma fama tão ruim é um grande mistério para mim. Eu acho meio engraçado, talvez, não sei como é que é a experiência dos outros, mas para mim o bias foi o contrário. Tipo, pelo menos quando eu estava no ensino médio vindo para cá, a corda estava totalmente em alta. Tipo, não tinha uma pessoa que pensava em fazer física que não estava pensando em não ir para corda. Totalmente. Então, talvez oscile. Parece que, na minha visão, parece que nos últimos 5, 6 anos, assim, que deu uma virada radical, né, nesse cenário. A rixa entre as áreas sempre foi perpetuada, principalmente quando você tem pessoal saindo de uma área para ir para outra, com o nascimento de cordas, etc., pessoal de partículas e QFT indo, é normal que cria essas rixas, mas desde então tá... Eu só vi o bullying com cordas já dentro do IF. Quando eu estava no ensino médio, cordas parecia uma coisa super legal. Dentro do IFUSP já começava a ter bem mais gente fazendo propaganda negativa. Então, acho que é um efeito que acontece aqui dentro. Pode ser, pode ser. Não sei, não podemos ser orgulhosos desses, mas pode ser. Bom, pessoal, então, não sei, pensem numa sexta-feira ou numa quinta-feira que poderia funcionar para todo mundo. Aí me mandem uma mensagem, aí eu vou tentar marcar uma sala de Zoom que assim não cai depois de 40 minutos. Beleza? Bom, então até terça-feira da semana que vem. Tchau, tchau, Até pessoal. Gabriel, não, já saiu.